Juízes, capítulo 1. Depois que Josué morreu, o povo de Israel foi à presença do Senhor para receber instruções. Qual de nossas tribos deverá ir primeiro guerrear contra os cananeus? Perguntaram os israelitas. Respondeu o Senhor: Judá será o primeiro. Já entreguei a terra em suas mãos. Então, os chefes da tribo de Judá pediram ajuda à tribo de Simeão. Venham lutar junto conosco contra os cananeus para tomarmos posse da terra que nos foi dada por sorteio sagrado, disseram. Depois nós ajudaremos vocês a conquistar o território que vocês receberam por sorteio sagrado. Assim, o exército de Simeão foi com o exército de Judá. O Senhor deu a eles a vitória sobre os cananeus e os ferezeus, e eles mataram 10.000 soldados inimigos em Bezeque. Enquanto lutavam com os cananeus e com os ferezeus em Bezeque, encontraram o rei Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. Adoni-Bezeque fugiu, mas ele foi perseguido e preso, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Cortei os polegares de 70 reis, e eles comiam as migalhas debaixo da minha mesa, exclamou Adoni-Bezeque. Agora Deus me fez pagar pelo que fiz. O rei prisioneiro foi levado para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá também guerrearam contra Jerusalém e a conquistaram. Eliminaram a sua população e puseram fogo na cidade. Depois disso, o exército de Judá lutou contra os cananeus da região montanhosa, no Negueb e nas planícies à beira-mar. Em seguida, marcharam contra os cananeus que habitavam em Hebrom, antes chamada Quiriate-Arba, destruindo as cidades de Sesai, Aimã e Talmai. Dali, avançaram contra os moradores de Debir, antes chamada de Quiriate-Sefer. Calebe desafiou: Quem atacar e conquistar a cidade de Quiriate-Sefer poderá casar com minha filha Aquisa. Otoniel, sobrinho de Calebe, filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe, foi quem conquistou a cidade e casou com Axa. Certo dia, quando o casal já morava na sua casa, Axa insistiu com Otoniel que pedisse ao pai dela mais um terreno como presente de casamento. Ela desceu do jumento em que estava montada para falar com seu pai a este respeito. — Que posso fazer por você? Perguntou Calebe. Ela respondeu: Gostaria de receber outro presente, meu pai. A terra que o Senhor me deu é um deserto. Quero uma que tenha fontes de água. Então ele deu a ela as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá mudou para o novo território, no deserto do Negueb, ao sul de Arad, os descendentes do sogro de Moisés, membros da tribo dos queneus, deixaram seus lares em Jericó, a cidade das palmeiras, e as duas tribos passaram a morar juntas. Depois, os exércitos de Judá e de Simeão, juntos, lutaram contra os cananeus que habitavam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso, a cidade recebeu o nome de Ormá, que significa lugar devastado. O exército de Judá conquistou também as cidades de Gaza, Ascalon e Ecrom, com seus respectivos territórios. O Senhor estava com a tribo de Judá e ajudou a eliminar os povos das montanhas. Entretanto, Judá não expulsou os moradores do vale, pois estes tinham carros de ferro. Calebe recebeu a cidade de Hebrom, como tinha sido prometido, e ele expulsou os habitantes da cidade, descendentes dos 3 filhos de Enaque. A tribo de Benjamim não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso eles vivem lá, misturados com os israelitas, até a data em que este livro foi escrito. O exército de José, por sua vez, atacou a cidade de Betel, e o Senhor estava com eles. Primeiro enviaram espias a Betel, antes conhecida pelo nome de Luz. Eles prenderam um homem que ia saindo da cidade
e fizeram esta proposta a ele: se você nos mostrar a entrada da cidade, você não morrerá. Ele mostrou a entrada da cidade, e os israelitas mataram os habitantes da cidade, mas deixaram que aquele homem partisse em paz com sua família. Ele foi para a terra dos heteus, na Síria, e ali edificou uma cidade que recebeu também o nome de Luz, que é o nome dela até hoje. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes das cidades de Bet-Sean, Tanak, Dor, Ibleã, Megido e seus respectivos povoados. Assim, os cananeus permaneceram nesses lugares. Mas depois que os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar como escravos. Entretanto, não expulsaram totalmente esse povo do território. A mesma coisa aconteceu com os cananeus de Gezer, que continuaram vivendo ali, junto com os israelitas da tribo de Efraim. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron e Nalol. Os cananeus continuaram vivendo ali, mas foram submetidos a trabalhos forçados. Asser também não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Elba, Afeque e Reobe. E por esse motivo, os israelitas ficaram vivendo nesses lugares junto com os cananeus, os antigos moradores dessas terras. A mesma coisa aconteceu com a tribo de Naftali, que também não expulsou os habitantes de Bet-Semes e Bet-Anate. Os cananeus continuaram vivendo ali junto com os israelitas. Os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate foram sujeitos a trabalho escravo. Quanto à tribo de Dan, foi forçada pelos amorreus a ficar nas montanhas. Ela foi impedida de descer ao vale. Os amorreus também quiseram morar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, os amorreus também foram submetidos a trabalhos escravos. A fronteira dos amorreus começava na ladeira de Acrabim, seguindo até um lugar chamado Selá, continuando dali para cima. Juízes, capítulo 2. Um dia, o anjo do Senhor chegou a Boquim, vindo de Gilgal, e disse aos israelitas: Tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que prometi aos seus antepassados. Eu disse: Nunca quebrarei a minha aliança com vocês. Isso se vocês cumprissem a sua parte da aliança e não assinassem um tratado de paz com os moradores desta terra. Ordenei que destruíssem os seus altares. Por que vocês não obedeceram? Como vocês romperam a aliança, eu também não vou expulsar esses povos. Eles serão seus adversários, e os seus deuses serão sempre uma tentação para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo começou a chorar em alta voz. Por isso, aquele lugar recebeu o nome de Boquim. Depois, ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué havia dispensado os israelitas, as tribos foram tomar posse dos seus novos territórios. O povo tinha sido fiel ao Senhor durante toda a vida de Josué e também enquanto viveram os anciãos que tinham visto os grandes milagres que Deus havia feito a favor de Israel. Josué, servo do Senhor, morreu com 110 anos de idade. Ele foi enterrado na terra que recebeu por herança do Senhor, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Finalmente, morreram todos os que pertenciam àquela geração e foram reunidos aos seus pais, e surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito a Israel. Pouco tempo depois, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e cultuaram os Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que tinha tirado o povo de Israel do Egito, e serviram a outros deuses, deuses dos povos que viviam ao seu redor, e os adoraram. Com isso, provocaram a ira do Senhor. Eles abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Asterote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel,
e ele os entregou nas mãos de saqueadores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam mais resistir. Assim, o Senhor era contra os israelitas para derrotá-los, quando eles saíam para lutar contra os inimigos, como havia advertido e jurado. Israel estava em grande angústia. Então, o Senhor levantou juízes que livraram Israel dos inimigos que os atacavam. Contudo, os israelitas não obedeceram aos juízes. Em vez disso, foram infiéis ao Senhor e adoraram outros deuses. Como se desviaram depressa do caminho pelo qual seus pais tinham andado. Ao contrário deles, não obedeceram os mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor colocava um juiz, ele, com a ajuda do Senhor, livrava o povo de Israel dos inimigos, enquanto esse juiz vivia. Pois o Senhor tinha compaixão do povo que gemia por causa daqueles que os oprimiam e afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos mesmos caminhos e se corrompia ainda mais do que os seus pais, que haviam morrido. Seguiam falsos deuses, servindo e adorando esses deuses. Teimosamente, retornavam aos maus costumes das nações vizinhas e não mostravam arrependimento. Então Deus ficou muito irado novamente com Israel. Ele disse: Este povo violou a aliança que fiz com seus pais e não tem ouvido a minha voz. Por isso, não expulsarei as nações que Josué deixou quando morreu. Em vez disso, usarei essas nações para colocar o meu povo à prova, para ver se vai obedecer ao Senhor, como fizeram seus pais. Assim, o Senhor permitiu que aquelas nações permanecessem na terra. Não as expulsou logo, nem permitiu que Israel destruísse nenhuma delas. Juízes, capítulo 3. Estas são as nações que o Senhor deixou para pôr à prova a nova geração de Israel, que não tinha tomado parte nas guerras de Canaã. Pois o Senhor queria dar oportunidade aos jovens israelitas para aprenderem a guerra quando batalhassem para eliminar os inimigos. Os povos que ficaram na terra foram os habitantes das 5 cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Esses povos serviram para pôr à prova os israelitas da nova geração, para ver se obedeceriam aos mandamentos do Senhor dados por meio de Moisés. Portanto, Israel viveu entre os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os amorreus e os jebuseus. E em vez de destruir esses povos, houve casamentos entre os israelitas e eles. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, e os israelitas serviram aos deuses deles. Assim os israelitas praticaram mal diante do Senhor, esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e passaram a servir aos Baalins e aos poste-ídolos. Então o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem derrotados por Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Os israelitas ficaram 8 anos sob o domínio dele. Mas quando eles pediram socorro ao Senhor, ele mandou um libertador. Ele se chamava Otoniel e era sobrinho de Calebe, filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe. O Espírito do Senhor controlou completamente Otoniel, e ele exerceu as funções de juiz do povo de Israel, de modo que quando ele comandou as forças de Israel contra o exército do rei Cusã-Risataim, o Senhor entregou o rei da Mesopotâmia nas mãos de Otoniel e ele foi derrotado. Então a terra ficou em paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Quenaz. Mais uma vez o povo de Israel voltou aos velhos erros e pecados. Então o Senhor deu poder a Eglon, rei de Moabe, para levar Israel à derrota. Os exércitos de Eglon fizeram uma aliança com os amonitas e os amalequitas e atacaram Israel e conquistaram Jericó,
a cidade das palmeiras. O domínio de Eglon sobre os israelitas durou 18 anos. Quando, porém, os israelitas clamaram ao Senhor por socorro, ele deu a eles um libertador chamado Eude, filho do benjamita Gerá. Eude era canhoto. Por intermédio dele, o povo de Israel enviou o pagamento dos impostos a Eglon, rei de Moabe. Antes de viajar para lá, Eude fez uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento, prendeu a arma debaixo da roupa do lado direito da coxa. Depois de entregar o dinheiro a Eglon, rei de Moabe, que por sinal era muito gordo, voltou com os companheiros de viagem. Mas quando se aproximaram dos ídolos, perto de Gilgal, Eude voltou sozinho para falar com o rei e disse: "Tenho uma mensagem secreta para Vossa Majestade." Eglon, pedindo silêncio, fez sair todos os que estavam com ele. O rei estava sentado numa sala agradável para os dias de calor, de uso exclusivo dele, e Eude aproximou-se dele e disse: "A mensagem que trago é da parte do Senhor." Quando Eglon se levantou, Eude com a mão esquerda tirou a espada do lado direito da coxa e cravou-a no seu ventre, tão fundo que até o cabo da espada penetrou junto com a lâmina. Como Eude não retirou a espada, ela ficou encoberta pela gordura de Eglon. Então, Eude trancou as portas, saiu pelo pórtico e fugiu por uma janela. Depois que ele saiu, chegaram os criados do rei e encontraram as portas fechadas e comentaram: "Ele deve ter ido ao banheiro privativo para fazer suas necessidades." Mas como as portas continuaram trancadas por muito tempo, os criados, cansados de esperar e preocupados, pegaram uma chave e, abrindo a porta da sala, viram seu senhor estendido no chão, morto. Aproveitando essa demora, Eude fugiu. Passou pelo local dos ídolos e fugiu para Seirá. Chegando na região montanhosa de Efraim, tocou uma corneta, convocando os israelitas, e formou um exército e desceu com eles, indo até a frente. "Sigam-me", disse ele, "pois o Senhor já deu a Israel a vitória sobre os nossos inimigos moabitas." Eles o seguiram e dominaram os pontos de travessia do Jordão, perto de Moabe, e nenhum moabita podia atravessar por ali. Naquela ocasião, as forças de Israel mataram cerca de 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes. Nenhum só escapou. Assim, Israel dominou Moabe naquele dia, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Depois de Eude, Sangar, filho de Anate, foi o juiz. Ele matou de uma só vez 600 filisteus, usando como arma um ferrão de tocar bois. Assim, Sangar também libertou Israel.